debate, nós recebemos o deputado estadual de São Paulo, Carlos Gianazzi, do PSOL, e também o deputado federal, Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Eu lembro a você que você pode participar aqui do Prós e Contras, nos acompanhe pelas redes sociais, entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br e vote na nossa enquete. Movimentos sociais radicais podem ser considerados organizações criminosas? Sim ou não? Quem tem razão? O debate, obviamente, tem tudo para crescer, porque nós estamos no momento eleitoral e quando a gente está no momento eleitoral, esse debate aflora e continua sendo, inclusive, ou passa a ser ainda mais intenso. Vamos, então, saber a opinião dos nossos convidados. Eu começo com o deputado estadual do PSOL de São Paulo, Carlos Gianazzi. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Obrigado, Piotr. Quero cumprimentar o meu colega, deputado Tadeu. Um abraço, Tadeu. Deputado Coronel Tadeu, federal, pelo PL de São Paulo. Coronel, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Obrigado, Adalberto Piotr. Boa tarde ao Carlos Gianazzi. É um prazer estar com vocês. Satisfação grande a gente poder debater um tema tão importante para os nossos espectadores. Uma boa sexta-feira a todos. Antes de sugerir aqui qualquer criminalização de movimentos sociais, nós deixamos muito claro, nós estamos falando de movimentos radicais ou que aderem a posições radicais e o que pode ser considerado radicalismo nisso, daí a razão desse nosso debate. Deputado Gianazzi, por gentileza, eu começo com o senhor. A pergunta que fizemos aos nossos espectadores da enquete é justamente se movimentos sociais radicais podem ser considerados organizações criminosas. Tudo partiu, obviamente, de uma representação do União Brasil de São Paulo, que justamente depois deste caso envolvendo este shopping, da ocupação desse shopping ou de invasão, dependendo do ponto de vista, houve justamente essa reclamação de que isso seria uma organização criminosa, levando-se em conta todos os dois fatos. Os dois fatos são: houve ali também um constrangimento às pessoas que estavam no shopping, são cidadãos pagadores de impostos também, e também, do outro lado, eram pessoas denunciando o problema da fome no Brasil, ou seja, o problema da desigualdade social. Qual a sua opinião, deputado? Olha, a minha opinião é a seguinte: primeiro que talvez o nome não seja adequado, movimento social radical. Primeiro porque radical é a fome, é a miséria do Brasil, é a desigualdade social, é a concentração de renda, da riqueza, né, que gera a grande desigualdade econômica e social do país. É isso que nós temos que criminalizar. O MTST, o MST, não são movimentos violentos, eles são radicais no sentido de irem na raiz do problema, de atacar a fonte da fome. O que gera a fome? Essa desigualdade, né? Então, eu não acompanhei esse ato, mas foi, com certeza, um ato de não violência, um ato de protesto num espaço público. O shopping center é um espaço comercial que tem uma concessão pública, né? Porque para ele funcionar ele tem licenciamento, e houve um ato lá dentro, acho para chamar a atenção da população, para gerar um debate sobre os 33 milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando fome hoje no Brasil. A fome voltou a campear o território brasileiro. O povo brasileiro está morrendo. Tem mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar no Brasil. Então, isso é radical, né? Isso a gente tem que criminalizar, essa fome, essa miséria social. Então, eu não vejo nenhuma invasão, acho que foi um ato de protesto importante, mas não vejo como um radicalismo. Foi radical no sentido de denunciar, né? E aí, todo movimento ele é radical quando ele denuncia. Agora, não houve nenhum tipo de violência, de intolerância, de política de ódio, nada disso aconteceu e não acontece com MST e MTST, que lutam para que a Constituição Federal seja cumprida do ponto de vista da função social da propriedade privada. Deputado Coronel Tadeu, qual a sua opinião, levando-se em conta este fato concreto, mas, obviamente, todo o histórico, tanto dos movimentos sociais ou, obviamente, da opinião que as pessoas têm sobre esses atos? Hilton, esse fato em si do Shopping Iguatemi, eu também vou concordar que eu não vi absolutamente nada de radical. Foi um fato inusitado, porque eu nunca vi o MST fazendo esse tipo de movimento num shopping center. Então, eles inovaram agora em forma de manifestação. Entrar num shopping, é claro que isso causou um espanto aos clientes do shopping, porque normalmente o shopping é um ambiente tranquilo, mas o MST tem um histórico muito perverso de manifestações radicais e violentas. E isso, para mim, é crime.
você pode ver nas redes sociais quantas invasões eles fizeram em fazendas produtivas, mataram animais, atearam fogo em galpões, destruíram plantações. Eu costumo dizer que o MST, quando vai para o campo, ele parece um javali, né? Aquela família de javali destruindo tudo que vem pela frente. E é exatamente isso que eles fazem. Eles usam normalmente da violência para tentar expor as suas necessidades. E aí, me desculpa, mas abrigado pela lei penal principalmente, isso é invasão de domicílio, é crime de dano, é maus tratos aos animais, e esse tipo de comportamento eu sempre vou repudiar. O fazendeiro hoje trabalha e ter a sua terra invadida por um bando de vagabundo, muitas vezes armados, dizendo que estão fazendo um movimento social. Quer fazer um movimento social? De repente vai para uma estrada para chamar a atenção do governo, vai para uma praça pública, faça um movimento pacífico. Eu costumo dizer que aí em São Paulo especificamente, todas as manifestações que vêm dos movimentos de esquerda, elas acabam terminando em dano. Eu vi concessionárias, bancos, farmácias completamente destruídos, em especial ali na região da Paulista, porque esses vagabundos, ao invés de fazer uma manifestação pacífica, eles acham que é legal ficar destruindo o patrimônio alheio. Eles não têm o patrimônio e querem destruir de quem tem. Aí eu tenho que realmente chutar o balde da conversa e dizer que a polícia precisa agir e colocar todo mundo na cadeia mesmo. Bom, vamos lá, só para deixar claro. Este caso do shopping Iguatemi aqui na cidade de São Paulo foi do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e também, obviamente, uma das pautas justamente a questão da moradia, que é um problema nacional e histórico. Levando-se em conta, apesar de todas as medidas de governos sucessivos, ainda temos um problema de ocupação do solo e da forma como as pessoas podem morar nesse país. Não raro quando a gente tem, por exemplo, chuvas muito intensas, como tivemos agora na região serrana do Rio, novamente a gente tem problemas que as pessoas vão lá e ocupam um espaço que elas precisam morar. E aí falta, obviamente, planejamento, condições financeiras para poder ter moradia e por aí vai. Mas aí o deputado Coronel Tadeu mencionou também a questão do MST e aí do Movimento Sem Terra. Nós estamos falando já de problemas que são mais históricos ainda, são mais antigos ainda, e nós tivemos, obviamente, também destruição de fazendas quando o movimento ia naqueles lugares para protestar em relação à reforma agrária. Agora, deputado Janazzi, vamos lá, porque eu fiz questão de usar a expressão radical, embora todos esses problemas que o senhor mencionou são esses os problemas que fazem, obviamente, até a existência de movimentos assim, mas qual é a forma que realmente pode dar resultado numa manifestação? Porque, por exemplo, quando você tem a quebradeira, como a gente viu, por exemplo, em manifestações na Avenida Paulista, a quebradeira gera, por exemplo, uma reclamação das próprias pessoas. Eu me lembro que uma vez quebraram um ponto de ônibus e uma senhora que, na verdade, pegava 2 ônibus para vir, mais 3 ônibus para voltar, segundo ela, porque ela tinha que passar em mais outro lugar para pegar a filha na escola, e falou assim, agora eu vou ficar debaixo do sol, porque quebraram um abrigo. Ou seja, e era um grupo que, em tese, também estava questionando, obviamente, a situação pela qual nós vivemos. Como é que é o movimento? Que tipo de movimento dá resultado prático para essas pessoas que estão reclamando? Óbvio, questões sociais importantes. Olha, primeiro que os movimentos sociais que eu defendo, que eu participo e que eu conheço, não são movimentos violentos, né? Não estão autorizados a quebrar praticamente nada, né? Eu acho que não se pode generalizar algumas manifestações, né? Eu sou professor, diretor de escola, nós professores fazemos muitas manifestações aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, na frente do Palácio dos Bandeirantes. Eu participo de muitos movimentos aqui. Nos movimentos que nós participamos, não há quebradeira, não há nenhum tipo de violência. Às vezes tem infiltradores da própria extrema-direita para fazer a provocação, para dar algum tipo de motivo para que a polícia reprima. Mas, no geral, não é isso que acontece. Isso aí é fato esporádico. Os movimentos sociais sérios do Brasil não promovem a violência, né? São manifestações importantes que pressionam o governo a fazer investimentos nas áreas sociais, na saúde pública, na educação, na justiça social, enfim. Então, esse é um movimento sério. Nós somos contra qualquer tipo de violência, de ataque ao patrimônio público ou privado. E lembrando ainda, eu quero discordar do Coronel Tadeu em relação aos movimentos. O MST não é um movimento violento. As terras ocupadas são terras, em geral, devolutas, terras que não têm nenhuma função social, são terras, na verdade,
que estão de proprietários que devem milhões para o Estado, né, que têm dívidas com o Estado, que não pagam impostos e que, na verdade, o próprio valor da dívida desse imóvel é superior ao imóvel, que já é um imóvel do Estado brasileiro. E essas áreas são ocupadas para obrigar o governo a fazer a reforma agrária, porque o Brasil é um dos poucos países do planeta Terra, do mundo capitalista, que não fez ainda a reforma agrária. Por isso que nós temos essa grande... Estados Unidos já fez reforma agrária, o Japão, a Inglaterra, todos os países capitalistas do mundo fizeram, o Brasil não fez. Então, a gente tem a concentração fundiária que gera essa grande violência. Essa é a violência que a gente tem que combater, da desigualdade social, da concentração da terra, desde das capitanias hereditárias. É assim no Brasil, então é difícil. Agora, ficar criminalizando movimentos sociais, mas tendo movimentos democráticos, né, que são totalmente contra qualquer tipo de repressão, de violação à propriedade, seja ela pública ou privada. Tá, deputado, só para colocar uma frase que a gente ouviu recentemente, quando o ex-presidente Lula falou: vou pedir a participação dos exércitos do Stedley. Ninguém chama um exército informal para fazer uma manifestação ordeira, uma manifestação pacífica com fins programáticos ou até pragmáticos para realmente ter o benefício e resolver uma questão social. Não é esse tipo de coisa... Coronel, já vou ao senhor, mas só para deixar claro esse ponto de vista do deputado Gianazzi. Não é isso que, digamos, mancha até, obviamente, o próprio movimento social? Esse tipo de frase de confronto? Eu acho que foi uma figura de linguagem que ele utilizou. O exército é o movimento, né, como um todo. Na verdade, o movimento que é violentado e que é atacado é o próprio MST. Olha só o que aconteceu, por exemplo, com o Eldorado de Carajás, que as pessoas foram massacradas do movimento. Quantas pessoas morrem no campo, né, na terra. Olha o que aconteceu com o Bruno e com o Dom Philips na Amazônia, agora recentemente. Então, existe uma violência contra esses movimentos que a gente não pode fechar os olhos, uma criminalização de movimentos que lutam pelo direito à terra e à moradia. Então, é disso que se trata. Acho que o Lula, quando fala em exército do MST, ele está falando desse movimento, que é o maior movimento social do mundo, é o MST hoje. Inclusive, não foca mais na ocupação, foca na produção agrícola, sem agrotóxico. O MST mudou bastante, ele defende a reforma agrária, tem algumas ocupações, mas o centro é a produção de alimento orgânico, sem veneno. O MST está preocupado com a saúde pública da população, está distribuindo alimento no Brasil inteiro. Né? Arroz orgânico, olha só. Então, só ouvir o deputado Coronel Tadeu agora. Deputado, vamos lá. Deputado Coronel Tadeu, o senhor acha que esta frase foi só uma figura de linguagem ou ela tem, obviamente, uma lógica de confronto? De forma alguma, Adalberto. Quando o Lula fala em exército do Stedley, são pessoas violentas, normalmente armadas ou com armas brancas ou com armas de fogo, e que, historicamente, já promoveram a destruição de muitas propriedades rurais. Existem exceções. Exceções são muitos poucos casos que vocês viram pessoas simples, pessoas pobres, fazendo uma manifestação legítima, tentando chamar a atenção dos governos estaduais ou governo federal, em algum ponto da história, perdido na história, sem promover nenhuma violência. Mas são casos muito raros mesmo. O que você consegue lembrar é ver um líder como, por exemplo, o Stedley, né, liderando pessoas que querem acabar com uma fazenda de qualquer jeito, assustando os seus proprietários. Isso foi tão discutido nos anos de 2017 e 2018 que ensejou uma lei em 2019, a 13.819, se eu não me engano, sancionada pelo presidente Bolsonaro, que estendeu o porte de arma. E nós estamos falando aqui em arma não para dizer que o governo é violento, ao contrário, para dizer que ele protege a propriedade, protege o proprietário dessa fazenda, estendeu o porte de arma além da residência para todo o perímetro da propriedade rural dele. Por quê? Porque haviam muitos movimentos dessa forma praticados com esse modus operandi de você querer realmente destruir tudo e arrancar o proprietário para dizer que aquela terra era improdutiva.
que o presidente Bolsonaro fez, e fez de forma muito acertada, que teve o apoio de todo o setor agropecuário do país, que é estender o porte de arma para aqueles que quisessem andar armados, proteger a sua propriedade. Curiosamente, Piotr, o que aconteceu com os movimentos sem terras? A partir do momento em que o fazendeiro tinha essa autorização para se defender e também defender a sua propriedade. Sumiu. Eu acho que nos últimos 40 meses nós tivemos 1 ou 2 invasões somente. Demos legitimidade a esse produtor rural e agora ele sabe, se o vagabundo chegar perto da propriedade dele, vai tomar chumbo mesmo. Vai tomar bala para largar a mão de ser besta. Porque eles vão naquela conversinha mole, estamos brigando por terra, estamos brigando por casa, estamos brigando por comida, mas não é nada pacífico, não. Eu já pude presenciar algumas vezes que não é nada pacífico. Eles vêm realmente com a vontade de destruir mesmo, e quem entrar na frente, se for o caso, eles até matam. Eldorado de Carajás é um caso do passado que ficou até emblemático pelo conflito. Ali havia uma verdadeira intenção de invadir uma propriedade produtiva e a polícia teve que se meter no meio mesmo, teve que ir lá para poder resolver o caso e acabou, diante da intransigência do movimento sem terra, acabou enfrentando a polícia e aí todos nós sabemos do resultado. Houve aquele confronto e ocorreram mortes. Né? Se tudo que o MST fizesse na vida fosse pacífico, pode ter certeza que nós não teríamos Eldorado de Carajás e não teríamos tantos outros casos violentos que aconteceu sempre envolvendo o MTST. A pauta é muito bonita, o discurso é maravilhoso. Nós precisamos da moradia a quem não tem moradia, sem dúvida nenhuma. Mas na minha memória, Piotr, eu nunca vi um governo abandonar o povo. Eu lembro próprio lá da época de 83, por exemplo, o governador André Franco Montoro, que ele lá atrás ele já tinha programa habitacional para as famílias de baixa renda. E não vi nenhum governo, por exemplo, estadual, aqui, eu falo pelo estado de São Paulo, né? Nunca vi um governo abandonar esse programa habitacional. E esse programa habitacional, o governo federal possui e diversos estados possuem, porque moradia sempre vai ser um problema. Comida é outra coisa também. Eu sempre vejo os governos tentando enfrentar esse problema da fome, todos. E não é só fome, é fome, saneamento básico. O Brasil sempre foi um país carente. Normalmente, essas carências elas não são solvidas a contento pelos seus governantes. Mas dizer que MTST é um movimento pacífico, me desculpa, pode ter exceções, mas é um movimento violento. Vamos lá. O objetivo desse programa é justamente qualificar o debate. Eu agradeço a participação dos senhores, mas eu quero fazer um último questionamento a cada um dos senhores. A gente precisa entender que a lógica pública brasileira, normalmente as reclamações são sempre para o executivo, que sim, pode fazer muito, em alguns casos pode fazer até mais do que já fez. Mas não raro nós temos problemas de coisas que precisam ser aprovadas no Congresso, porque é uma questão legal, ou coisas que ficam muito tempo parado na Justiça, que daí é um outro poder, é mais difícil ainda. A gente viu, por exemplo, o ativismo judiciário que não decide, por exemplo, ter uma estrada de ferro que o Brasil quer, obviamente, escoar a produção, que passa por um trecho de área indígena, e simplesmente o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar e não decide sobre o assunto. E isso cria, obviamente, insegurança jurídica. O meu questionamento, deputado Gianazzi, eu começo com o senhor, os movimentos sociais, quando fazem reclamação, têm ideia de que o problema, às vezes, não é só o executivo, que sim, pode fazer, tem a parcela dele, mas, às vezes, passa pelo Congresso Nacional e também agora, com o ativismo judiciário, passa também pela Justiça, ou seja, às vezes o protesto não é contra o Executivo, também precisa ser direcionado a outros poderes. Eu estou falando do ponto de vista prático, para a gente ter resultado pragmático e as coisas se resolverem, senão a gente vai ficar décadas discutindo os mesmos problemas. Qual é a sua opinião, deputado? Por gentileza, mais 2 minutos para o senhor. Olha, eu primeiro quero só rapidamente discordar do Coronel Tadeu em relação ao que ele disse sobre armamento, essa política de estímulo ao armamento do governo Bolsonaro é uma tragédia, né? Ele está armando milícias e jagunços, principalmente no campo, essa política criminosa que está matando as pessoas no campo, e isso vem para as cidades também, porque as milícias estão tomando conta de várias cidades do Brasil. Então, mas aí não deu tempo de terminar esse debate, mas eu queria depois aprofundar. Olha, deputado Tadeu, outra coisa, aqui em São Paulo,
o governo tucano acabou com o CDHU. Dória, ele aprovou um projeto aqui na Assembleia Legislativa acabando com a principal companhia de habitação popular, que é a CDHU. Ele aprovou o projeto 529, que nós votamos contra, e o seu partido aqui também votou contra, só para conhecimento da população. Agora, o executivo, ele é o produtor das políticas públicas, ele tem que tomar a frente, ele que apresenta as políticas públicas. Os três poderes são importantes, mas o executivo, ele que formula, ele que executa, ele precisa, logicamente, do Congresso Nacional para aprovar muitas dessas políticas. Agora, outras não, ele tem que cumprir o que já existe, a Constituição Federal, por exemplo. Eu acho que a gente tem que, por exemplo, do ponto de vista do legislativo, nós temos que nos empenhar para aprovar duas reformas importantes sobre esse tema que nós estamos debatendo. Pois não. Que é agrária no Brasil, acesso à terra, democratização de acesso à terra no Brasil, porque 1% da população do Brasil detém quase metade das áreas rurais do país. Então, não dá para você sair desse atoleiro de miséria social se não houver essa democratização do acesso à terra e também uma política de reforma urbana no Brasil, com tantos imóveis abandonados sem cumprir função social. Então, se não for feito isso, nós não vamos ter saída para o Brasil para aplacar pelo menos uma parte da desigualdade social e econômica do nosso país. Então, eu acho que tem que dar a sua contribuição nesse sentido, de fazer esse movimento. Deputado Coronel Tadeu, o mesmo questionamento para o senhor. Os movimentos precisam entender que nós temos três poderes do país hoje e que parte, às vezes, da solução não depende do executivo, que sim, eu vou insistir, pode e talvez possa mais, mas às vezes coisas ficam paradas ou no Congresso Nacional e agora ainda mais com posições do Poder Judiciário? Sem dúvida. É difícil você explicar isso para toda a população. Por exemplo, nós temos hoje um marco legal que tramita no Supremo Tribunal Federal e que nós estamos aguardando esse julgamento. Se esse marco legal, da forma que está sendo colocado, for aprovado, pode ter certeza que nós vamos acabar com a agricultura e com a pecuária do país. E aí, o personal principal é o Supremo Tribunal Federal. Vamos falar do Poder Executivo. E aí eu faço questão de fazer um elogio ao presidente Bolsonaro, que no governo dele já distribuiu mais de 350 mil títulos de propriedade a essas pessoas que estavam dependendo desse título para poder obter o seu financiamento e para crescer a sua unidade rural, para poder crescer a sua produção. E o presidente ainda quer chegar a 500 mil títulos ainda esse ano. Só para o pessoal entender o que significa isso, pode somar tudo que o Fernando Henrique concedeu, que o Lula concedeu, que a Dilma concedeu e que o Michel Temer concedeu, que não chega nem perto desses 350 mil títulos que já foram distribuídos nesses 41 meses de governo Bolsonaro. Vamos falar do Executivo. Lá no Executivo, hoje, nós temos toda a preocupação de não deixar que essas pautas de MTST e essas idiotices e maluquices de terra indígena têm que ser aprovadas, porque eu vou dar um exemplo. Roraima é um estado isolado do país. Roraima não tem energia elétrica e tão cedo não vai ter, porque nós temos dentro da BR que liga até Roraima 120 quilômetros de uma estrada que passa por dentro de uma terra indígena, que eles entendem que não pode passar uma torre de energia elétrica para levar luz para lá. Então, o Legislativo está trabalhando nisso. Então, veja só, são três poderes, Judiciário, Executivo e Legislativo, que estão atentos a tudo isso para poder resolver esse problema. Ou, pelo menos, se não resolver 100%, pelo menos minimizar esses problemas. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate. Surgiram outros temas e a gente vai voltar aos senhores para continuar esse debate. Muito obrigado mais uma vez ao Carlos Gianazzi, deputado pelo PSOL, deputado estadual do PSOL em São Paulo, e o deputado Coronel Tadeu, federal do PL de São Paulo.